Alô, aquarista, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo bem legal para vocês sobre os substratos do aquário. Eu não vou entrar aqui no mérito de qual marca é boa, qual marca não é boa. Eu vou classificar os substratos em alguns pontos importantes, independente da marca. Primeira coisa que a gente tem que pensar quando vai escolher o substrato para o nosso aquário. E a escolha do substrato, pessoal, ela vem muito antes da escolha do peixe. É sim. Sabe por quê? Porque o substrato ele pode estar diretamente associado a como que vai ficar a minha água, principalmente a questão do pH. Eu tenho substratos que, quando colocados na água, eles vão manter a água alcalina. E não adianta o que você faz, o que você for fazer para deixar essa água ácida, você não vai conseguir, porque esse substrato vai estar constantemente alcalinizando a água. Obviamente, já comentei aqui em vários vídeos para vocês que, com o passar do tempo, todo aquário tende a ir aos poucos acidificando, sendo acidificado pelos resíduos, pelo resto de matéria orgânica. Porém, se eu tenho um substrato que alcaliniza a água, eu naturalmente vou neutralizar isso. Já de uma outra forma de ver, se eu tenho um substrato inerte, neutro, que vai deixar minha água neutra, com o passar do tempo, ela vai estar acidificando, porque vai depositar ali a matéria orgânica residual. Então, a primeira coisa que eu quero trazer como característica do substrato para vocês é: pense no substrato, em qual substrato, antes de você pensar em qual peixe você vai querer ter. Se você quiser ter um peixe de água ácida, você vai ter que trabalhar com substratos que não alcalinizam a água. Diferente se você quiser ter um peixe de água alcalina, onde, para você facilitar a sua dinâmica de manutenção, você já vai ter um substrato que vai alcalinizar a água. Consequentemente, você vai ter menos dificuldade de ajustar o pH desse aquário. Primeiro ponto, então, qual peixe eu vou ter? É com base nesse peixe que você vai escolher qual tipo de substrato ter. Segundo ponto, muito importante, não devemos escolher o substrato para nos atender na questão estética, cor, tamanho, que é o segundo ponto. Tem peixes que, se eu colocar substratos muito grandes, esses peixes vão poder se ferir no substrato. Quer um exemplo? As arraias. Se eu tenho uma arraia, vem cá, num substrato desse tipo aqui, pessoal, olha aqui como ele é grande. A granulometria do substrato conta muito. Então, aqui eu tenho um substrato que tem quinas, que tem pontas. Quando eu tenho peixes, como o exemplo da arraia que eu falei com vocês, que ficam ali com a barriga virada para baixo, ela pode se ferir. Então, na escolha do substrato, eu também, além do pH que ele vai fazer com que a água fique, eu tenho que pensar quais os peixes que vão estar lá. Se eles vão estar, como esse exemplo, se ferindo, ou se eles vão estar ingerindo o substrato. Por exemplo, eu tenho aqui as carpas e os quingos. Note a granulometria desse substrato. Note como é pequenininho, como é bem particulado. Granulometria, 1, talvez 2 no máximo. Por quê? A carpa e o quingo ficam o tempo todo revirando o fundo. Naturalmente, eles põem o substrato na boca e liberam junto com a água pelo opérculo. Se eu tenho grãos maiores desse substrato, pode ser que eles ingiram junto com o alimento sem querer e vão ter problemas ali no estômago, do intestino. Então, o segundo ponto é qual a granulometria do meu substrato. Quais peixes eu terei? São peixes que gostam de ficar fuçando fundo? São peixes que gostam de colocar na boca o substrato? São peixes que têm a barriga apoiada no fundo, siluriformes, né, os bagres, muitos deles têm essa barriga fraquinha, lisinha, um couro fininho apoiado no fundo. A gente tem que pensar na granulometria também. E o terceiro, qual a coloração do substrato? Esse substrato, ele vai ser claro, ele vai ser escuro. A minha dica sempre é
pensar no ambiente natural daquele animal. Se eu tenho um animal que vive em florestas submersas, que vive em ambientes com pouca luz, ou ambientes sombreados, né, como são as florestas amazônicas, por exemplo, os aguapés, os riachos que tem por lá, eu posso trabalhar com substrato escuro, vai trazer mais conforto para os animais. Então, eu tenho opções de substratos até na cor preta. E, em contrapartida, eu tenho peixes que são de ambientes de água alcalina, cores mais frias. Tanto é que, tanto esses peixes como exemplo e outros peixes como os marinhos, nós temos substratos mais claros, que é conforme é o fundo do oceano. Areia mais clara. Então, a coloração, nós temos que pensar também no ambiente natural do peixe. Ah, Brunão, mas quer dizer então que eu não posso escolher a coloração? Eu escolhi a questão do pH, ajustei certinho o substrato que atende o peixe que eu quero. Escolhi a granulometria, atende a questão dos peixes que eu vou colocar. A coloração, eu queria fazer um contraste, eu queria pensar numa coisa no estilo de decoração, um layout bonito. Calma, lógico que pode. Eu estou considerando você considerar o ambiente natural do peixe. Mas esse peixe, por exemplo, poderia muito bem estar nesse substrato escuro de basalto, quanto nesse substrato clarinho da areia de duna. Outro detalhe a respeito da coloração do substrato é como que vai ser teu filtro. Como assim, Bruno? Você vai ver o filtro do substrato? É, como que vai ser teu filtro. Dois aspectos principais em relação à filtragem. Primeiro, mesmo com sistemas de filtragem adequados, fica resíduos no fundo. Você é aquela pessoa que regradamente faz a sifonagem do fundo toda semana? Ou você é aquela pessoa mais desleixada, que nem sempre dá tempo de fazer as manutenções semanais? Saiba que alguns substratos vão aparecer muito mais a sujeira do que em outros. Quer um exemplo? Olha aqui. Olha o fundo daquele aquário, cheio de resíduo nessa areinha clara. Agora olha do lado. Você está vendo sujeira? Esse aquário está muito mais sujo, porque os peixes que estão aqui, os polipteros, são carnívoros. As fezes são maiores, os resíduos de ração são em maior volume, e a gente não vê a sujeira. Então, saiba escolher também para você não ficar enxergando o seu aquário totalmente feio, caso a sua filtragem não seja suficiente. Também temos que considerar isso no substrato. E agora, turminha, eu vou mostrar para vocês, já mostrei, né, um pouquinho no começo do vídeo, o substrato. Então, olha que legal. Nesse aquário de polipteros, qual que foi a minha decisão? Eu tenho peixes que são de hábito mais quietinho, né? Eles são mais parados, mais intocados, só que tem um contraste muito legal dessa cor, conhecida popularmente como terracota, né? Mas é a mesma cor, para quem não teve acesso, é a mesma cor de telha, de tijolo. O contraste que esse peixe fica nesse ambiente foi muito legal. É um peixe carnívoro, que as rações são grandes, então eu não corro o risco dele se alimentar e comer por engano a granulometria, né, o grãozinho maior desse substrato, porque o peixe carnívoro, ele coloca a coisa na boca, se não for o que ele quiser, ele cospe, ele não vai engolir. Então ficou um substrato que tem pensando na questão de pH, porque é um substrato inerte, foi pensado na questão da granulometria, que não tem problema essa granulometria maior para os pólis, e foi pensado também na coloração, que eu particularmente gosto muito desse contraste terracota com a coloração dos pólis, albino ou poli Endlichet, Deliese, são peixes que contrastam legal. Já nesse do lado, pessoal, é um aquário de lebistes, peixes coloridinhos, onde eu optei por ter o substrato areia de duna, que é uma cor bem natural, bem fininho, e que também, na questão de pH, é inerte. Por que eu escolhi esse substrato? Obviamente, primeira coisa eu já disse, pH é inerte, não vai alterar o pH. Segundo, é um peixe que come alimento bem pequenininho. Se eu tivesse colocado um substrato maior, esse alimento poderia cair no meio ali dos grãos e ele nunca ia ter acesso. Assim, com um substrato bem fininho, eu consigo fazer com que o peixe pegue o alimento, mesmo se ele cair no fundo. E o terceiro ponto, é um peixe que não aceita muito sujeira na água.
aquilo que vocês estão vendo é o máximo. Hoje nós já teremos uma manutenção aqui. Então é um substrato que não me esconde a sujeira. Eu consigo ver quando o aquário já está precisando da manutenção ali, porque estou vendo a sujeira depositada no fundo. Quer outro exemplo? Vem comigo, vem comigo. Olha esse aquário aqui. Esse aquário aqui já é um aquário com plantas naturais. Então, a primeira coisa que eu penso é um aquário que a água vai ficar mais ácida, então eu preciso de um substrato inerte. E aqui está um substrato inerte, tá? Numa granulometria mediana, tamanho 1, 2. E esse substrato, pensando na fixação das plantas, olha aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, olha a raiz da plantinha. Eu não posso colocar um substrato com a granulometria muito grande, porque as raízes não vão conseguir se fixar. Eu vou ter minha plantinha soltando toda hora. Poderia colocar uma areinha fina? Poderia. Porém, precisaria de incorporar o substrato fértil. Esse substrato que eu já optei, ele já tem grãos de fertilizantes misturados com ele. Então, eu tenho um substrato que me atende na granulometria e tem um aspecto que eu nem comentei com vocês. Já tem grãos que vão fertilizar para que as nossas plantinhas cresçam bem. Então, pessoal, esses 3 exemplos que eu mostrei para vocês são exemplos de vários outros que podem existir a respeito do substrato. Quer escolher um peixe? Quer escolher um aquário? Quer escolher um sistema de filtragem? Quer escolher um substrato? Você tem que pensar muito bem antes e estudar qual peixe, qual aquário, qual filtro, qual bomba, qual substrato escolher para o teu aquário ficar perfeito, com a granulometria correta, sem interferência nas questões químicas da água, por exemplo, pH, e ficar bonito, fazer o contraste das cores dos peixes, das cores do fundo e da cor do substrato com a iluminação. Fala para mim, você gostou dessa super dica? Porque esse ano de 2025 vai ter muito conteúdo legal aqui no YouTube, conteúdos mais complexos, porque vocês estão acompanhando a gente há mais de um ano, eu já percebi, vocês já estão passando da fase ali do iniciante que não sabe nada, vocês estão buscando por conteúdos mais detalhados e nós estamos aqui para produzir esse conteúdo para vocês. E comenta aqui embaixo então para mim qual conteúdo que você gostaria de saber de uma forma mais exemplificada, mais didática, mais completa, que vai te ajudar a deixar teu aquário perfeitão.